O Supremo Tribunal Federal já tem maioria a favor da tese de que réus delatados têm o direito de falar depois dos delatores antes da sentença. A decisão final ficou para a semana que vem, quando os ministros também vão debater de que forma o julgamento vai impactar nas condenações da Lava Jato. O julgamento no STF é de interesse direto de pelo menos 143 réus condenados pela Lava Jato. No mês passado, a segunda turma da Corte anulou pela primeira vez uma sentença do então juiz Sérgio Moro e mandou o caso do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, voltar à fase de alegações finais. Bendini será ouvido depois dos delatores, um procedimento que não aconteceu em nenhuma ação da Lava Jato. Essa decisão levou a defesa de outros condenados a pedir o mesmo direito, como o ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. O primeiro a votar foi o ministro relator Luiz Edson Fachin. Ele disse que, na visão dele, não há prejuízo na manifestação simultânea de réu delator e réu delatado. Hoje, o primeiro-ministro a votar foi Alexandre de Moraes. Divergindo de Fachin, defendeu a anulação da condenação do ex-gerente da Petrobras e o retorno do processo à fase de alegações finais. Alexandre de Moraes disse que o interesse do réu delator é diferente do réu delatado e destacou que o direito de falar por último é uma garantia do direito de defesa. O direito, o chamado, o denominado direito de falar por último, está logicamente contido no exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam direta ou indiretamente influenciar e fundamentar uma futura condenação penal. Todas. Entre elas, inclusive, entendo, presidente, as alegações do delator. As alegações do delator que as faz, volto a insistir, com um único interesse: auxiliar o Ministério Público a obter a condenação para que, com isso, ele, delator, obtenha os benefícios da delação premial. O ministro Luiz Roberto Barroso deu o segundo voto contra o pedido de anulação da condenação do ex-gerente da Petrobras, Márcio Ferreira. Disse que se a maioria decidir que delatados precisam falar depois dos delatores nas alegações finais, isso só deveria valer para os novos casos. Barroso afirmou que as alegações finais não trazem novidade para o processo e lembrou que o resultado do julgamento poderá afetar outros casos. Disse que o julgamento está no contexto de um país que quer se libertar da corrupção. Esta discussão não é um caso isolado de habeas corpus. Ele produz um efeito sistêmico na interpretação de uma legislação que funcionou e que ajudou o Brasil a começar a romper o paradigma de impunidade que vigorava em relação à corrupção e à criminalidade do colarinho branco. O cenário deste julgamento é o cenário de um país que procura se libertar do domínio oligárquico da corrupção estrutural e institucionalizada. E as instituições começaram a corresponder a essas demandas da sociedade. Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal não faltou a esse compromisso com a história. E no julgamento do Mensalão, mais de 2 dezenas de pessoas, entre políticos e empresários, e possivelmente pela primeira vez na história do Brasil, foram efetivamente condenadas por corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. O julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal começou a mudar a história do Brasil e naquele julgamento se produziram páginas antológicas.
Barroso disse então que as coisas começaram a mudar para pior. Diversas ações foram retiradas da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, que havia quebrado o paradigma de ineficiência e impunidade em relação à criminalidade do colarinho branco. Transferiu-se a competência para o julgamento de crimes comuns, sobretudo de colarinho branco, conexos com os eleitorais, para a Justiça Eleitoral, num momento em que a Justiça Federal vinha funcionando com crescente eficiência. Considerou-se inconstitucional a condução coercitiva que vigorava há quase 80 anos. Entendeu-se que o parlamentar que utilize o mandato para a prática de crimes documentadamente comprovados, gravado e filmado, não podiam ser afastados do mandato por decisão do Supremo, ficando a matéria submetida à Casa Legislativa de onde praticados os crimes. Mais de 50 habeas corpus foram concedidos apenas no Rio de Janeiro, um estado devastado pela corrupção praticada com inimaginável desfaçatez. E agora chega este caso, com o risco de se anular o esforço que se vem fazendo até aqui para enfrentar esta corrupção que, como disse, não é fruto de pequenas fraquezas humanas, de pequenos desvios individuais. São mecanismos profissionais de arrecadação, desvio e distribuição de dinheiros. Não há como o Brasil se tornar desenvolvido e furar o cerco da renda média com os padrões de ética pública e de ética privada praticados aqui. Nós precisamos romper com esse paradigma. E as instituições precisam corresponder às demandas da sociedade. A ministra Rosa Weber deu o segundo voto a favor do processo retornar à fase de alegações finais e empatou o julgamento. Ela disse que o delatado falar por último é o que mais assegura o amplo direito de defesa. Estou convencida de que o réu colaborador mantém sua condição como parte passiva no polo processual. Apesar disso, observo no conteúdo material de sua manifestação carga significativa de imputação que, mesmo dependente de corroboração probatória, deve ser levada previamente à apreciação da parte adversa, possibilitando sua plena e tempestiva reação defensiva. O ministro Luiz Fux seguiu o relator Fachin. Considerou que alegações finais simultâneas não prejudicam o direito de defesa dos acusados. Quando o processo chega à fase de alegações finais, delator e delatado já têm conhecimento de tudo quanto se passou. Já analisaram as razões de todas as partes do processo. Depois do interrogatório vem a defesa prévia. Depois, produção de provas com amplo contraditório. O delatado participa de todas as audiências, de todas as razões expostas durante o curso do processo. E aqui foi destacado, e é a realidade, que aqui, no caso, o delatado falou depois do delator. Mas, muito embora isso tenha ocorrido no caso concreto, no meu modo de ver, com a devida vênia, a tese que exclui o delatado polo passivo não encontra respaldo nem na lei, nem na Constituição. E como o ministro Barroso, Fux defendeu, caso a maioria entenda que é preciso um prazo diferenciado, que haja uma definição sobre o que fazer com os casos passados para não haver nulidades na Lava Jato. A ministra Carmen Lúcia deu um voto intermediário. Foi a favor de que o réu delator se manifeste primeiro na fase de alegações finais e o réu delatado por último. Mas, para que não haja nulidades em sentenças já proferidas, Carmen Lúcia entende que é preciso a demonstração de prejuízo por parte do réu. Assim, ela rejeitou o pedido do caso em debate. Considerou que o ex-gerente da Petrobras, Márcio Ferreira, não teve prejuízo pelo fato de se manifestar depois da apresentação das alegações finais. Tem-se como exemplo um caso em que o juiz concede prazo comum para todos os réus, colaboradores ou não, mas os réus colaboradores não apresentam qualquer prova
ou simplesmente deixam de comparecer. Nessa hipótese, não se demonstra prejuízo ou, diversamente, pode-se considerar que a parte teve como inexistente este prejuízo. O ministro Ricardo Lewandowski também entendeu que delatores e delatados devem se manifestar em prazos diferentes. O delatado sempre por último, para garantir o direito de defesa, segundo ele. Não me impressiona, senhor presidente, o argumento ad terrorem que vários processos poderão voltar a estaca zero, pois o que está em jogo, a meu ver, é um dos valores mais caros, um dos valores fundantes do Estado democrático de direito, que é exatamente o direito ao contraditório e à ampla defesa. Eu ousaria dizer que sem esses valores não existe Estado democrático de direito. O ministro Gilmar Mendes deu o 5º voto a favor da anulação da condenação do ex-gerente da Petrobras. O combate à corrupção é um compromisso de todos nós, mas que não se pode combater a corrupção cometendo crimes. O ministro Celso de Mello entendeu que é preciso favorecer o direito de ampla defesa, já que a lei não diferencia réu delator de réu delatado, e votou para que o delatado se manifeste por último. Nos casos em que há colaboradores e delatados a serem interrogados, não havendo disciplina específica no CPP, nem na Lei 12.850, a lacuna deve ser suprida pela aplicação do princípio da ampla defesa. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, não chegou a votar formalmente, mas já adiantou que é a favor de que réus delatados falem por último. Ele disse que ainda apresentará os argumentos e que é preciso definir o que acontece com os casos já julgados. Toffoli afirmou que fará uma proposta ao plenário na quarta-feira da semana que vem, quando todos os ministros estiverem presentes. Hoje, Marco Aurélio precisou sair mais cedo por motivos pessoais. Estamos diante de um caso que é de importância relevantíssima, máxima. Eu já até anotei o sentido do meu voto, mas eu tenho proposições a fazer com sugestões nesse sentido, é da responsabilidade dessa presidência, como fiz em outros casos, em que, por razões mais do que justificadas, muitas vezes a cadeira fica vazia, eventualmente, de, inclusive, ter pedido vistas para exatamente aguardar a integridade da Corte para as questões relevantes.